Está começando mais uma Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta. Sejam todos e todas muito bem-vindos. E chegou mais um episódio aqui do nosso Ciclabs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que é quem acelera cada iniciativa aqui da Ciclabs. E hoje é um dia muito especial que a gente está gravando esse podcast no meio de um grande evento que já está acontecendo pela 5ª edição, mas já vou pedir para ele, que é um dos caras que pensou esse evento, que é o Vicente aqui da Constel, para contar um pouquinho mais. E também estamos com o Brunão aqui da Cisco, que nós vamos falar um pouquinho sobre segurança aqui. Então, você que quer se contextualizar um pouco, como que você pode implementar a segurança dentro da tua startup, da tua empresa, do teu empreendimento, nós vamos trazer muito conteúdo aí, né? Mas sem mais delongas aí, eu quero passar aqui já a primeira pergunta aqui, já pro nosso convidado, e também que é um dos caras que, assim, acredita muito na Ciclabs, que todo o nosso sistema de segurança, o nosso sistema de internet ali, passa pela Constel, pela Cisco, né? Então hoje nós estamos falando aqui com quem cuida da segurança aqui da casa também, da Ciclabs, né? Vicente, seja muito bem-vindo aqui no nosso episódio aqui, obrigado por estar conosco, e eu já quero largar a primeira pergunta para ti. Quem que é o Vicente, né? Quem que é a Constel e que evento é esse que a gente está participando hoje aqui? Ô, Vini, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Bruno, por participar aí com a gente. O Vicente é um cara que começou a mexer com tecnologia com 13 anos de idade, lá em 1914, mais ou menos. Não vou falar. É quase um ancião já. Quase nascendo. É o cara que construiu o primeiro computador, montou, soldando componente na placa. Passando borracha, assim, para limpar os componentes. Não, é sério, essa história é séria mesmo, cara. O meu primeiro computador eu montei com processadores Zilog Z80 em 1982. 81, 82. E a minha trajetória acabou sendo essa, né? Então, fiz engenharia elétrica no antigo Cefet, hoje o TFPR, lá em Curitiba. Depois trilhei caminho da administração, vim para a região oeste atender as cooperativas, numa época que eu trabalhava na Cobra Computadores, e depois vim para cá a convite da Copacol para a gente constituir aí a Constel. E a Constel, agora com 26 anos, quase fazendo 27 anos, e estamos aí no mercado fornecendo soluções de negócio baseadas em tecnologia. Né? E falando um pouquinho da Constel, o que a Constel faz, né? A Constel é um integrador de sistemas que fornece para o mercado soluções de infraestrutura de tecnologia da informação. O que é tecnologia da informação para nós, né? Tudo aquilo que vai da energia elétrica até software de infraestrutura. Então, passando por servidores, sistema de segurança, sistema de rede, rede sem fio, internet, etc., né? E como é que a Constel fornece isso para o mercado? De 3 formas, né? Num modelo tradicional de venda, né? A gente estuda a necessidade do cliente e entrega um projeto para o cliente, fatura a venda para o cliente, o produto do projeto é do cliente, né? E se ele quiser contratar a Constel para fazer a sustentação desse projeto, a gente também mantém o projeto, um contrato de sustentação, prestando serviço de suporte técnico. Num modelo de serviço, onde a gente faz exatamente a mesma coisa, a entrega é a mesma, mas em vez do cliente comprar, ele loca, né? Okay. E num modelo de serviço onde o cliente contrata essa infraestrutura na nuvem, ou nos nossos data centers, ou na nuvem pública, e a Constel também aí mantém essa estrutura no suporte técnico, contrato de sustentação. Esse é o modelo. E num modelo consultivo, né? Então, a Constel procura entender o problema de negócio do cliente, fornecer uma solução de negócio usando tecnologia. Eu costumo usar uma analogia para explicar melhor isso, né? Uhum. Nós fizemos um projeto para uma usina de açúcar e álcool, e essa usina ela tinha uma necessidade. Ela precisava reduzir em 20 minutos o tempo de descarga da cana durante o período de safra. Então, eles fizeram um projeto lá, fizeram um trabalho, um estudo, onde se eles conseguissem diminuir em 20 minutos o tempo de descarga, onde o caminhão pesa cheio, descarrega, pesa vazio e volta, porque esse processo, na época de safra, funciona 24 horas por dia. E é um volume muito grande também, né? Volume muito grande. De carretas e coisa e tal. 24 horas por dia trabalhando.
Então, eles conseguiriam reduzir 1/3 da frota, reduzir 120 caminhões. O que o cliente quer saber? Ele quer saber se você consegue resolver o problema dele, quanto custa, e se esse negócio parar, em quanto tempo você põe de volta no ar. Ele não quer saber se você está usando Cisco, Arno, Valita, Samsung, né? Então, esse é o nosso modelo de trabalho. A gente procura entender o problema de negócio do cliente e usar a tecnologia para resolver o problema de negócio, né? Focando nisso, quer dizer, a gente entrega uma solução com a melhor condição comercial, né? Olhando para o negócio do cliente e dando sustentação para aquela solução que a gente entregou, de forma que aquilo se entregue para o cliente o valor que ele precisa daquilo que ele está contratando, né? Perfeito, perfeito. Já vimos aí um pouquinho o que é a Constel, quem que é o Vicente, né? E agora eu queria conhecer um pouquinho mais o Brunão aí, que tá aí, da Cisco aí, que veio, fez uma palestra sensacional aqui. Legal. Assim, cara, aprendi bastante. E você sabe que eu saí da tua palestra, aliás, ao final das 3 palestras dele, eu fiz uma lista no meu WhatsApp com 218 termos que eu não conhecia, né? Que eu preciso passar a conhecer agora sobre tecnologia, né? Porque eu sou um cara que vou falar de inovação, mas tecnologia em si, eu domino muito pouco, né? Enquanto o Vicente estava lá já nascendo junto, já conectando ali as placas ali, eu fui mais para um lado mais da inovação, assim, né? E isso é interessante porque, assim, né? Brincadeiras à parte, é dos 218 itens, né? Mas é algo que foi muito enriquecedor mesmo aí, Brunão. Antes de você se apresentar, e já parabéns aí pelo conteúdo que você trouxe em tão pouco tempo, você foi assertivo e, assim, chegou, assim, trazendo um bom conteúdo aí. Espero que a gente compartilhar aí um conteúdo aí pro pessoal também. Quem que é o Brunão da Cisco aí? Legal. Bom, meu nome é Bruno Fagioli, trabalho na Cisco há 6 anos. Eu sou o cara que gosta de escovar bit. Então, eu sou o cara que conversa desde a parte do protocolo até a leitura de documentações técnicas para os nossos clientes. Diferente do nosso amigo, eu não tenho o privilégio de ser consultivo a ponto de deixar o cliente escolher o vendor. Eu quero que seja Cisco. Mas por isso que temos parceiros de confiança como a Constel, para eles poderem ir na frente do cliente e oferecer o que é melhor. Às vezes é Cisco, às vezes pode ser outro fabricante, mas entendo que a Cisco está mão a mão, né, lado a lado com a Constel há esses 25 anos. Então, esse é o Brunão, o cara técnico aqui da conversa. E o Brunão veio de desenvolvimento de sistema, de engenharia? O Bruno fez a faculdade de Ciências da Computação, na qual a parte de redes custou apenas 6 meses de tempo. Os outros foram aprender coisas que não me serviram de coisa nenhuma. Mas, pessoal, continue sendo desenvolvedores, só não é o perfil do Bruno. Abrir o C, o C++, o Delphi, o Python. Acho muito legal, programo, mas não é o que me impulsiona. Eu gosto de falar de design, de arquitetura, de segurança e tentar ajudar nossos clientes a desvencilhar de forma consultiva os problemas que eles têm no dia a dia. Bruno, eu quero largar a primeira pergunta aqui para esse nosso bate-bola, e o Vicente vai me ajudar muito hoje, já que ele é o cara da tecnologia aqui. Bruno, a gente fala muito de segurança hoje, né? E a gente está falando aqui, para você entender um pouco o nosso perfil dos nossos ouvintes aqui. O nosso podcast ele é de uma aceleradora de startup, que é a Ciclabs, e essas startups hoje, a gente concentra boa parte dos nossos ouvintes aqui no oeste do Paraná, na região que você está hoje, veio ministrar. Que é uma região que tem aproximadamente 350 startups ativas, assim, dentro do nosso ecossistema. Quando a gente vai falar um pouquinho mais, assim, de abrangência no nosso podcast, a gente tem aí, sei lá, tem episódios nossos que dá 19 mil audições, tem uns que dá um pouquinho menos aí também, né? Então, é bem diversificado também o público. Como a gente já comentou um pouquinho, assim, é a galera que está começando a empreender e já está empreendendo, tem aí o pessoal já entre as top 10 startups e tudo mais aí, né? Que nos acompanha aqui periodicamente. Mas eu queria largar primeira pergunta para ti, falando assim, cara, olhando para essa galera que está abrindo a startup, está no primeiro passo, já abriu de repente o CNPJ, está construindo ali, se é um SaaS, enfim, está construindo o primeiro produto, a primeira versão e está levando esse produto para o mercado. Quais seriam os principais itens que a gente pensaria em termos de segurança para essa startup? Perfeito, excelente pergunta. Eu gosto de falar o seguinte, segurança não pode ser um pensamento pós-início. A gente tem algumas empresas do passado, startups principalmente, que criaram, desenvolveram e depois de estarem em funcionamento, consideraram, poderíamos colocar segurança aqui. Às vezes, muito tarde.
É muito difícil modificar o que já está em produção, é muito difícil modificar o que já está em andamento, é muito difícil parar para ter que reavaliar, reescrever. Então, eu entendo que qualquer empresa que esteja começando hoje tem que colocar na sua trilha de desenvolvimento a parte de segurança desde o começo. E desenvolvimento, né, parte de segurança abrange muitas camadas. Camadas desde o desenvolvimento do próprio código, que ela vai oferecer como sistema. Não adianta a gente fazer um código e não ter uma validação de segurança por debaixo daquilo. Às vezes o código não foi testado contra ataques, o código não foi validado, não foi feito um pen test, não foi feito algumas coisas que são essenciais para exatamente testar, né, quão fiável é aquele código para o seu cliente. E eu tenho uma história muito interessante de uma startup que começou a oferecer serviço para o governo, e um serviço gigantesco, ganhou um projeto gigantesco, com um sistema que não foi colocado segurança em primeiro lugar. E depois de ter ganhado a licitação, e toda a licitação tem uma parte de multa muito grande, eles ganharam, começaram a desenvolver, começou a chegar caminhões, que foi o projeto de digitalização do governo, do Distrito Federal. E essa empresa fez um sistema, fez tudo e deixou a segurança por último. A empresa foi hackeada, o sistema foi hackeado, foi invadido, os caminhões dos processos e da digitalização continuaram chegando, mas não tinha mais sistema para colocar aquilo no ar. A empresa faliu e simplesmente ela não conseguiu mais entregar e teve que pagar toda a multa e não teve como continuar. Então, o que eu digo de segurança é, de novo, enfatizando o fato de ter ela, num primeiro momento, desde a sua fundação da empresa, desenvolvimento do código, proteção do ambiente de perímetro. A identidade hoje é entendida como um perímetro. Então, a gente tem a borda da empresa, tem eu como um perímetro. Eu posso fazer um estrago tão grande quanto alguém que vem de fora. Então, eu também sou um objetivo da segurança, um alvo da segurança. Se eu estiver descontente, eu posso simplesmente acabar com a reputação da minha empresa. Eu posso mandar um documento com algum preço que me pagarem, documento sensível, para um concorrente. A gente está desenvolvendo, tem muitas patentes criadas pela Cisco. Imagina eu dando isso de graça para eles, né? Para mim tem um custo, dando isso para algum concorrente. Então, é sempre tratar segurança do começo, no sistema, na pessoa, no funcionário, no sistema físico, né? Caixas que você vai colocar ali para garantir a segurança física. Então, pensar como um todo. Perfeito. Só fazendo uma observação aqui, dando um exemplo, né? A gente teve aquele problema com o Sistema Brasileiro de Pagamento, né? O PIX, justamente por uma falha infantil de segurança, né? Quer dizer, o banco tinha uma empresa terceira contratada, e essa empresa terceira contratada tinha um funcionário que tinha uma credencial de administrador, que podia acessar conteúdos e sistemas muito rígidos, muito protegidos, mas que ele conseguia acessar, e ele vendeu a credencial dele por R$15 mil. R$15 mil. E aí gerou aquele problema. Foi quanto? 150 milhões? Foi um número... 150 milhões de reais de prejuízo, né, para o banco, e colocando em risco toda a segurança do Sistema Brasileiro de Pagamento, do Sistema PIX, por uma falha. Quer dizer, você se preocupa muito em proteger alguma coisa, mas deixa portas, né? Então, você pensar na segurança desde o começo hoje em dia, primordial, né? Você consegue fazer isso sozinho? Provavelmente não, né? Precisa de alguém que te apoie para fazer isso. Precisa de alguém que seja especialista em segurança, que te dê apoio para fazer isso, né? Mas, hoje em dia, você não pode colocar no mercado um produto, principalmente um produto de software, sem levar em consideração a segurança em primeiro lugar. E hoje, quando a gente vai falar em levar essa segurança em primeiro lugar, né? Eu tenho certeza que o pessoal pode buscar esse apoio com a Constel, né? Que é parceira aqui, Vicente, Hugo, todo o time da Constel aí. Mas eu queria entender um pouco, quando a gente vai falar de segurança, a gente citou aqui basicamente desde o colaborador, a proteção de código, né?
Mas e quando a gente vai falar dos dados do usuário, o que a gente poderia olhar mais a fundo para falar, olhar assim, olha, a gente precisa olhar, sei lá, top 5, top 3 itens aí, que a gente precisa olhar dentro da segurança do usuário. Legal. Quando a gente fala do usuário, o usuário, ele trata dados, né, sensíveis, uns mais, outros menos. A gente sempre tenta colocar a segurança em várias frentes. Não existe uma solução única que atende todas as demandas do usuário, todas as demandas de uma empresa. A Cisco, dentro do portfólio, não tem uma solução que você falaria, cara, é essa que resolve todos os meus problemas. São camadas, segurança a gente faz em camadas. E quando a gente fala de usuário, o usuário tem algumas camadas. O usuário tem o poder destrutivo de acessar coisas que ele não deve. Então, a gente tem aí o dado dele conseguir tirar da empresa alguma informação que é considerada sensível. Eu até dei o exemplo na palestra, uma advocacia, por exemplo. Se o cara tem acesso a um dado, que é um processo, né? Parece tão simples quanto o número de um processo, o nome do reclamante, o nome do otorgado, uma coisa parece simples. Mas no momento que eu divulgo isso de graça, ou que seja por 15 mil reais, eu exponho um dado sensível que estava em proteção dessa empresa. E aí, no Brasil, a gente já avançou bastante com relação a isso. Temos LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai tanto para a empresa, né, principalmente para a empresa, a questão de multas, de sanções e toda essa questão de por que você não olhou, não protegeu essa questão. Então, o usuário indo para a internet, ele tem um potencial de levar coisas que ele não devia. O usuário indo para um servidor, então acessando dados dentro de um servidor, ele tem o potencial de destruir os dados desse servidor. Então, o usuário ele tem potencial de... E aí eu vou pegar, Vicente, se eu só deixa, você falou que às vezes as empresas elas querem ir muito rápido para o mercado. Eu tive uma discussão em Minas Gerais que é melhor você ir muito rápido sem segurança nenhuma e ganhar o time do sistema, ou você segurar um pouquinho mais, colocar segurança e atrasar um pouquinho o lançamento de alguma coisa. E é uma discussão válida, né? Pensando em segurança, vale mais apenas você fazer o exemplo que eu dei, ir de qualquer jeito e sofrer um ataque e perder milhões, ou perder alguns R$1.000 e garantir a segurança e ir para o mercado com algo mais protegido, mais planejado. Então, são discussões que não sempre temos respostas, mas temos que ter as perguntas, né? O que mais faz sentido para o momento. Eu sou alguém de segurança, sempre vou falar que segurança deveria ser algo que você tem que colocar sempre desde o concebimento do projeto, né? Deixa eu aproveitar esse teu gancho, Bruno, e fazer Claro. uma pergunta. E aí eu acho que é uma pergunta que interessa para o nosso público aqui do podcast. Será que a gente conseguiria montar para oferecer para esse público de startups, de desenvolvedores, um framework de segurança que pudesse entregar para eles um to-do list, né, do que eles precisam olhar, né, quando eles estão pensando em construir um produto de software? Né? Acho que isso seria uma tarefa interessante. Você acha que isso é possível? É possível. A Cisco ela tem um framework já criado, o nome é SAFE. Esse framework ele está exatamente tentando mapear a entidade solicitante e o solicitado. Esse solicitado pode ser um servidor, pode ser um arquivo, pode ser uma aplicação. O solicitante pode ser uma identidade como uma pessoa e pode ser uma entidade como outro servidor. Que aí a gente teria um servidor consumindo um recurso de outro servidor. A gente, neste trajeto do solicitante para o solicitado, a Cisco tenta colocar numa linha, tenta colocar coisas que a gente entende obrigatórias quando fala-se de segurança. Então, eu entendo que, para responder sua pergunta, esse meio do caminho, quais são essas coisinhas no meio do caminho, chama de capacidades de segurança, são inerentes para esta empresa. Se essa empresa fornece um servidor e o cliente dessa região acessando esse servidor,
eu diria que existe um checklist já pronto, dizendo, olha, você tem que colocar uma proteção na entrada desse servidor. Você tem que colocar alguma coisa dentro do servidor para não deixar que ele seja hackeado. Você tem que colocar uma coisa de perímetro. Então, existe sim algo já pronto nesse sentido. E não é um trabalho fácil e não tem uma resposta pronta para todas as empresas, mas é algo para você falar, olha, daqui para cá, considere estas capacidades que a gente já entende que elas são cruciais para um fluxo. E aí são vários fluxos de servidor para cloud. A gente ouviu palestras de outros vendors, de cloud principalmente, né? A OCI, que vocês são parceiros. Então, da OCI para uma AWS, para um servidor que está hospedado nessa startup para outras empresas, né? E assim por diante, do cliente. Então, todos os fluxos já estão mapeados. A maioria, todos são muitos, né? Mas a maioria já estão mapeados. E a gente tem esse framework justamente para tentar responder qual é o melhor caminho, qual a melhor escolha. Você não escolher coisas que não vão atender primariamente o seu caso de uso, a sua demanda. E isso daí o pessoal das startups aqui conseguem acessar no próprio site da Cisco? Consegue. Tem que fazer contato contigo, mais próximo? Como que é? Tem duas formas, né? A gente faz de forma gratuita, na maior parte das vezes, é o que a gente chama de blueprint, que é exatamente conversar com os interlocutores dessas empresas, para a gente... Toda a parte consultiva, e a Constel tem muita, né, conhece isso mais do que eu, são perguntas. Cara, como que você hoje está lidando com essa situação? Como que você entende que é melhor? Então, são perguntas. Então, é um framework que se trata de entrevistas. Okay. A gente vai fazer algumas entrevistas. São pequenas perguntas para esse conceito. Tem dois, né? O safe pequeno e o safe grande. Né? O safe pequeno, ele, em algumas 14, 20 perguntas, eu já consigo te dar um gráfico em coisas que você está falhando, tipo um semáforo vermelho. Ok, ótimo. Cara não alcançou essa capacidade, então ele está falhando criticamente. Amarelo, ele tem alguma coisa, não tem tudo que poderia ter. E verde, ele está muito bem. Então, de um fluxo, usuário acessando essa aplicação. É tipo uma cobrinha e vai ficando verdinho, vermelhinho e amarelinho. Então, assim, algumas perguntas dá para... E dá para fazer em casa, não precisa da Cisco. Então, a gente pode ajudar de forma consultiva, mas é um link que dá para ser publicado. Eu passo depois para vocês. Que cada um pode fazer por conta própria, respondendo as perguntas e tendo no final ali um PDF né, com as capacidades e com o semáforo das capacidades. Perfeito, perfeito. Porque eu acho que isso já dá um norte, né? Assim, pra gente começar a entender um pouco qual que é a maturidade, né? Porque assim, né? Até, Brunão, pra você entender um pouco assim, a gente tem dessas 300 e tantas startups que a gente tem aqui dentro do oeste do Paraná, a gente tem vários tamanhos dessas startups. A gente tem umas que já estão super conectadas já junto com a Constel, clientes e bem protegidas quanto isso, né? E a gente tem aquelas que estão bem na fase inicial mesmo assim, que estão de fato ainda, são equipes ainda, né? Às vezes, ou tem 2, 3 pessoas ali tocando o projeto, e precisa pensar em todos esses detalhes, né? Então, que bacana se tem essa possibilidade de framework, aí já fica esse contato. Eu acho que a Constel também pode colocar um pouco aí. E aí, até, Vicente, queria passar um pouquinho para ti, como que a Constel pode ajudar hoje essas empresas a trazer um pouco mais segurança? E eu sei que tem aí, de repente, vindo um produto de vocês aí, se tu quiser comentar um pouco também nesse sentido, fica à vontade, o espaço aqui com vocês também. Então, olhando para o modelo de entrega de projeto, de serviço da Constel, a startup que quiser nos procurar, ou a gente poderia eventualmente montar uma atividade dentro do ASIC Labs, né, para trazer informação para essas startups, montar um evento focado em segurança, no sentido da gente poder entender quais são os principais desafios em relação à segurança, como é que está o nível de maturidade de cada uma dessas empresas em relação à segurança, e aí propor soluções, né? Em relação a esse produto novo que a Constel está trazendo para o mercado, é um produto novo para nós, né? Não é uma novidade exatamente para o mercado, mas é um produto novo para a Constel. É basicamente migrando de um modelo básico de oferta de infraestrutura dentro dos nossos data centers para um modelo de cloud com inteligência artificial, né? Então, nosso cliente hoje de infraestrutura na cloud, ele demanda solicitações para a nossa área de suporte técnico para sustentação da infraestrutura, né? Isso vai passar a ter uma automatização
com o apoio de inteligência artificial. Você, como cliente, vai poder solicitar uma alteração na tua infraestrutura para essa IA, ou uma criação de uma nova estrutura, um novo servidor virtual, alteração de configuração, conversando com uma IA. E isso estruturado internamente para que ocorra de maneira automatizada, né? Com a menor necessidade de manipulação do time de suporte. Claro que sempre com supervisão, né? A ideia é que isso traga mais velocidade e mais independência para o nosso cliente, né? No sentido do cliente ficar mais autônomo para poder atender as requisições dele. Chegamos ao fim de mais um episódio do ASIC Labscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que é quem acredita e impulsiona cada momento, cada passo aqui do nosso ASIC Labs. Muito obrigado. Bora! E para você que chegou aqui até esse momento desse nosso episódio, lembre de dar aquelas 5 estrelinhas e compartilhar com quem você sabe que está precisando avançar nessa pauta de segurança do usuário, de segurança dentro da tua startup, né? Cara, quero agradecer muito, sim, Bruno, de fato, assim, a tua participação dentro desse grande evento da Constel aqui, que é a 5ª edição já desse Fórum de Tecnologia, né? Trazendo muito conteúdo dentro de uma semana que a gente está aqui em Cascavel, que é a Semana do Pacto pela Inovação, que é uma semana que todas as organizações estão pensando em atividades, Bruno, para fortalecer a cultura de inovação. E aí é legal que esses eventos aqui, como que a Constel está proporcionando hoje, ele tira... Pelo menos a mim me tirou um pouco dessa zona de conforto, para a gente entender um pouquinho o outro lado da tecnologia, né? Quero agradecer imensamente aqui, quero deixar um momento final aqui que você possa, de repente, trazer algum insight aqui, trazer alguma contribuição pessoal também, e fica aberto aí a bancada para ti. Eu queria agradecer, né? Agradecer a Constel, Vicente aqui, participante. Fico muito feliz de saber que existe essa semana em Cascavel, que é uma semana importante. Falar de tecnologia é importante, falar de inovação é importante, entender o outro lado, né? Outros lados é importante, não ter só apenas o seu lado e achar que aquele seu lado é o único lado. Então, eu fico muito feliz, adorei participar do evento, estou adorando, não acabou, né? Ainda temos mais um pouquinho ainda, temos muitas coisas boas ainda para acontecer e apenas agradecimento pelo convite. Muito obrigado, Bruno. Imagina. E aqui eu quero trazer um agradecimento mega especial à Constel. Em especial Vicente, Hugo, Donizete, que são parceiros aqui da ASIC Labs, desde quando foi criada a ASIC Labs, né? Foram um dos parceiros aí que estão sempre aí de mãos dadas conosco, né? Sempre fortalecendo as ações, né? E a Constel hoje é um dos patrocinadores dos nossos COFs aí. A gente toda quinta-feira, Bruno, até para você conhecer um pouquinho, a gente tem aqui na ASIC Labs os encontros meetups, né? Do Iguaçu Valley. Então, nosso ecossistema regional se encontra aqui toda quinta-feira para falar de inovação, empreendedorismo, cultura, né? E aí tentar também dar um pouco de voz e vez aí para a galera que está se conectando com esse mundo de startup, empreendedorismo também. Fica o convite para quem está nos acompanhando aqui, não conhece ainda, fica o convite para vir aqui na ASIC Labs toda quinta-feira às 8 horas da manhã. Não precisa fazer inscrição, não precisa avisar, não precisa ter nada. Só chegar ali, a porta vai estar aberta, chega lá, senta e começa a fazer um network aí, porque eu acho que o mais importante não é nem o meetup, né? Nem o conteúdo que vai ser apresentado ali. É o pós e o antes, né? Porque aí as conexões, é o bate-bola ali com o pessoal. O network é importante. Aí, ó, veja só. É a troca de cartãozinho ali, que faz toda essa... proporciona toda essa conexão do ecossistema. É isso mesmo. Vicente, muito obrigado por estar aqui conosco. E quero também, além de agradecer, quero também deixar um minuto para você fazer uma fala final aí, enquanto Constel e enquanto Vicente também. Obrigado, Vini. Obrigado pela oportunidade. Obrigado ao ASIC Labs aí pelo apoio. Queria agradecer também a SIC, né, a Associação Comercial de Cascavel, pelo apoio. Queria lembrar e comentar aqui que toda a infraestrutura de segurança e rede do ASIC Labs é Cisco, né? Então, switches, access points, firewall, tudo Cisco, tudo fornecido pela Constel. E deixar aí aberto a possibilidade da gente fazer novos eventos, trazer mais conteúdo para as startups, de repente agendar um momento para a gente poder fazer esse bate-papo focado com o time de startups, né? E me colocar à disposição aí para quem quiser. Só entrar em contato comigo lá na Constel, que a gente está à disposição para apoiar.
Muito obrigado, Vicente. Muito obrigado, Brunão. E chegamos ao fim de mais um episódio do Ciclabscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que é quem acredita e impulsiona cada momento, cada passo aqui do nosso Ciclabs. Muito obrigado. Bora! Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.